Bom dia, oitavo ano. Então, vamos continuando com a explicação da aula 33 de língua portuguesa do oitavo ano. O conteúdo da aula de hoje é texto informativo. Lembrando que texto informativo não é um gênero textual específico, é uma tipologia. Então, dentro dessa tipologia texto informativo, nós podemos ter vários textos, como notícia, entrevista, reportagem, certo? Vários gêneros se encaixam dentro desta tipologia textual, certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, na aula 33, nós temos um texto que vai exemplificar, né, um trecho aqui de um texto informativo, que vai exemplificar algumas características que a tipologia de texto informativo possui. Esse texto vocês vão ler por conta própria, certo? Leiam pelo menos umas 2 vezes, que é sempre importante uma segunda leitura, uma terceira, para vocês prestarem bem atenção nas características que esse texto traz, certo? Então, vamos continuando aqui. Na próxima página, então, tem uma relação de características do texto informativo. Em primeiro lugar, está sendo chamada a atenção para a função do texto informativo, que, como o próprio nome já diz, a função dele é informar, tá? Vai informar algo aos leitores, certo? Então, está dizendo aqui ainda que esse texto é veiculado, ou seja, ele aparece, né, em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites, artigos científicos. E aí nós vamos aqui para as características desse texto. Então, em primeiro lugar, está escrito aqui que o texto informativo ele é escrito em prosa. O que é essa prosa? Vamos falar assim bem de forma simplificada que quando um texto ele é escrito em prosa, ele é um texto corrido, tá? Começa no início da linha, no parágrafo, termina lá no final e ocupa a página toda. Isso é prosa, certo? É diferente, por exemplo, de uma poesia ou uma receita culinária, ok? A linguagem do texto informativo, ela é a linguagem formal, ou seja, aquela que é bem próxima da norma padrão, que é a linguagem correta, a forma correta de se escrever ou falar. E a notícia, geralmente, ela é em terceira pessoa, até porque a notícia sempre vai estar falando sobre alguma coisa, né, sobre algo. Esse algo, esse assunto, sempre vai configurar terceira pessoa no texto, ok? Terceira pessoa é o ele, né? Então, deixa a professora deixar marcadinho aqui, é o ele. Em segundo lugar, então essa foi a primeira característica. A segunda é que o texto informativo, ele apresenta informações objetivas. Quando eu vou fazer um texto informativo, então a gente não pode ficar se delongando muito no assunto, colocando muitos detalhes, enfeitando muito o texto. Ele tem que ser objetivo, tem que ir direto ao assunto. E não apresenta opinião, a professora anotou aqui também, né? Então, se informações objetivas, quem escreveu o texto não pode colocar a sua opinião a respeito do assunto. Ele só vai escrever lá, anunciar o que aconteceu, sem opinião. Em terceiro lugar, no texto informativo é utilizado o sentido denotativo da linguagem, que é aquele sentido próprio da palavra, o sentido do dicionário. Não se usa imagens de forma figurada, criando imagens, fazendo comparações. Esse tipo de linguagem é linguagem poética, tá? No texto informativo tem que ser a linguagem no sentido denotativo, no sentido próprio da palavra. Em quarto lugar, tem uma característica que com a leitura do texto vocês vão observar, que é a presença de citações. O que é uma citação? É uma fala de uma autoridade no assunto, certo? Ou apresenta a fonte de onde foi tirada, né? Está sendo dito tal informação que foi retirado de uma pesquisa do IBGE.
Aí pode aparecer esses dados de pesquisa. O que isso contribui para o texto? Ele vem provar a credibilidade das informações, certo? Então é mais ou menos assim, ó, estou dizendo isso porque na pesquisa tal apresentou esses dados, ou o fulano de tal, que é doutor em tal assunto, estudou sobre isso e comprovou que é dessa forma, certo? No trecho que vocês têm ali, no início da aula 33, então vocês vão perceber que a professora sublinhou todo o terceiro parágrafo do texto. Então, essa parte aqui são dados de pesquisa. E além de apresentar os dados, que é a porcentagem, então apresenta a fonte, ó. É uma pesquisa conduzida pela OnePool, nos Estados Unidos, né? Então, a pedido da plataforma de vendas Slickdales, mostrou que os consumidores daquele país têm feito 18% mais compras por impulso, por causa do isolamento, e cerca de 25% dizem ter adquirido algum mimo para si, e 18% investiram em melhorias na casa. Então, mostra os dados da pesquisa e de onde foi, quem fez essa pesquisa, de onde ela foi retirada, certo? Bom, pessoal, então são basicamente essas características que estão sendo apresentadas aqui para vocês e que são, na verdade, as principais características do texto informativo, certo? Então, vamos lá agora para as questões. Professor, tem que encontrar aqui onde é que eu deixei a folha das atividades. Bom, então aqui estão as questões, as duas questões da aula 33. Então, a número 1, o texto informativo tem como função principal. Então, vocês leiam as alternativas e escolham a correta. Questão número 2, entre as funções que a vírgula exerce está. Essa questão não está de acordo com a aula, mas vocês ao lerem as duas alternativas, está bem fácil a resposta, bem assim clara, né, qual que é a resposta correta, ok? Bons estudos para vocês. 8º ano, e qualquer dúvida é só chamar a professora.